É hora de esporte aqui, chamamos Carlos Ferreira, que está na minha companhia hoje. Muito obrigada, Ferreirinha, pela presença aqui. Na verdade, sou eu que sou a visitante, mas eu agradeço a sua companhia nesta edição. Bom dia, Priscila, muito bem-vinda sempre. Bom dia a todo mundo. Vimos a situação lá da Bernardo Sayão. A estrada do Campeonato Brasileiro para Remo e Paysandu também está problemática. Está cedendo? Não se sabe nem onde que eles vão chegar, Priscila. É isso que a gente vai falar agora sobre isso, porque o Remo anunciou mais uma contratação para a Série C. É o lateral esquerdo Evandro, ele tem 26 anos. O jogador estava no Águia de Marabá. Foi campeão paraense pelo Azulão Marabaense. Natural do Recife, o atleta iniciou a carreira no esporte e tem passagens por ABC, Salgueiro e Jacuipense. Ainda em 2023, o lateral passou pela Portuguesa Santista no Paulistão A2. Mais detalhes dessa contratação do Leão, você pode acessar no site ge.globo/PA. E já tem, inclusive, a expectativa aí, né, dos azulinos na Série C. Isso foi um assunto ontem para o atacante Muriqui, um dos líderes do Leão Azul. Vamos ouvir. O Operário vem fazendo um campeonato muito bom, muito consistente, né, e eu acho que sequência que a gente tem que procurar sempre os 3 pontos, né? A gente começou o campeonato muito mal, né? Isso não permite a gente não buscar as vitórias tanto dentro quanto fora de casa. Então a gente tem que pontuar o máximo que possível, né? Então assim, a gente tem 2 jogos em Belém, né? E um é clássico, né? E o terceiro jogo contra o Náutico, muito difícil, um dos candidatos ao acesso, mas nosso pensamento tem que ser sempre a vitória, independente de qual equipe que vai enfrentar. A gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis, mas assim, a gente vai sempre buscar os 3 pontos e totalizando 9, né? Então a gente espera que, vamos pensar jogo a jogo primeiro, né? Primeiro o Operário, depois o rival, depois o Náutico, mas o nosso objetivo é buscar sempre os 3 pontos. É bem isso, esse desafio está formado e o jogo da segunda-feira é um desafio à parte. Esse jogo contra o Operário, porque o time do Paraná, o time de Ponta Grossa, Priscila, é o melhor sistema defensivo do campeonato. E o Remo vai precisar furar esse cinturão do Operário, precisa fazer gol, precisa funcionar essa artilharia do Remo, que não funcionou contra o Floresta, diante da melhor defesa do campeonato. Esse time do Operário, não por acaso, está na 3ª posição na classificação da competição, muito por conta da sua competência nessas funções defensivas. E o Remo não vai ter o Pedro Vitor, o principal atacante, que está suspenso, como não vai ter o goleiro Vinícius, que também está suspenso, mas em compensação, o Remo tem de volta aqueles que cumpriram suspensão no final de semana. Então o Remo tem o Pablo Roberto de volta, tem o Lucas Marques de volta e tem, digamos assim, à disposição o Evandro para a lateral esquerda, porque no jogo contra o Floresta o Remo precisou da improvisação do zagueiro Wendel Lomar, depois do volante Henrique, para recompor o time, porque o Kevin sentiu uma lesão lá em Fortaleza e acabou saindo do grupo do jogo. Por isso o Remo correu atrás do Evandro e contratou o Evandro, o lateral do Águia. Afinal de contas, a outra opção da lateral esquerda, que é o Leonan, está aí numa sucessão de lesões. Segunda-feira, à noite, Baenão, Remo e Operário, o Leão Azul precisando fazer gol, precisando vencer, diante de um adversário que é muito resistente, é a melhor defesa da competição. E o Paysandu não é diferente, não é mesmo, Carlos Ferreira? No Paysandu, os bicolores tentam aprender com os erros dos últimos jogos para mudar a postura no Campeonato Brasileiro. Nas últimas entrevistas, Hélio dos Anjos destacou o aspecto físico do Paysandu. Disse que alguns jogadores precisam entregar mais. Na coletiva de ontem, o zagueiro Paulão trouxe um outro aspecto para a conversa. Nós pecamos um pouco mental. Tudo se dá, né, infelizmente, ainda do jogo do Botafogo, né? Claro que a gente sabe que sair na frente por 2 vezes e acabar tomando os gols, isso gera um peso muito grande mental, e eu falo muito sobre isso, porque eu penso que futebol, além de confiança, é mental. Dias após, nós viemos aqui para uma partida tão importante quanto, dentro de casa, diante do nosso torcedor, onde nós não encontrávamos um torcedor já há algum tempo, né? Onde nós precisaríamos dar uma resposta
ao torcedor de tudo que nós viemos trabalhando. E dentro disso nós não conseguimos, nos primeiros minutos, onde estávamos confiantes, onde estávamos com todo o apoio do torcedor, como foi em toda a partida, abrir o placar, né? A partir do momento onde nós tomamos o gol, nosso time, obviamente, declinou. Na derrota para o Brusque, na Curuzu, o zagueiro estava suspenso. O time perdeu por 2-0 e o clima ficou pesado no estádio, com muita confusão nas arquibancadas. O Paysandu venceu apenas 3 das 11 partidas até aqui. Com 12 pontos, o time voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. O Papão está pressionado. Em alguns momentos, eu penso que o futebol ele se dá de pressão, aceitação da pressão e expolir a pressão. Para se ter uma casca, precisa passar por alguns momentos. E esses jogadores estão passando aqui. Um clube grande, muito grande, com uma massa muito forte, uma camisa pesadíssima, que obviamente vai passar por essa pressão. Mas é no dia a dia trabalhar para que isso não seja elevado a um nível tão alto que no jogo seja prejudicial. No meio desta turbulência toda, o Paysandu vai tentar a primeira vitória como visitante. Na próxima rodada, o adversário vai ser simplesmente o líder Amazonas, time que perdeu apenas um jogo até aqui em todo o Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, as estatísticas não são favoráveis aos bicolores, que precisam trabalhar não apenas os aspectos físicos, mas o mental também. Estamos com toda a dimensão, a gente está com total entendimento do momento, né? A gente sabe que já tivemos oportunidade de entrar no G4, no G8 inúmeras vezes, né? Quando chega nesse momento, a gente, como eu falei agora há pouco, o nosso mental não está tão forte, bloqueado, para que as coisas externas, né, não atrapalhem. Então, ciência, a gente tem total ciência disso. A gente precisa fortalecer nosso mental para que na próxima oportunidade, nesse próximo jogo contra o Manaus, uma equipe muito forte, líder do campeonato, possamos ir lá com mental forte. E o jogo nem é contra o Manaus, é contra o Amazonas, não é, Paulão? O Paulão dá um depoimento que é muito importante para as pessoas entenderem o que ocorre numa situação adversa como essa num time de massa. Quando de vez em quando a gente fala aqui em pressão emocional, é exatamente isso que o Paulão colocou aí. A questão mental do atleta, o abalo em que ele fica em meio a toda a pressão. E quando você fala de uma equipe, isso é ainda mais grave, porque há uma cobrança interna, há uma cobrança externa que é muito grande, há a cobrança interna e há a autocobrança, que é a cobrança do atleta em cima de si mesmo, quando as coisas não estão funcionando, não estão acontecendo dentro do planejado. O Paysandu vive toda essa pressão, todo esse efeito mental negativo que ele coloca, da questão da confiança. O atleta não se sente confiante, e quando ele não se sente confiante, ele não arrisca a jogada, né? Ele tenta fazer sempre o mais simples para evitar o erro, para evitar ser responsável por uma derrota, e isso acaba acontecendo pela insegurança. Menos mal que o Paysandu tem um grupo bastante experiente para conviver com essa pressão. O grande problema é que fisicamente o Paysandu está em déficit. É o pior preparo físico do campeonato. Nessas trocas de preparador físico, o Paysandu fez uma das trocas aí que foi desastrosa e o time teve uma queda acentuada. Então, como fisicamente os atletas não conseguem render o suficiente, o necessário, o time não é suficientemente competitivo. Aí, como ele falou, o time toma um gol e o jogador desaba, porque a confiança vai embora, o equilíbrio emocional vai embora. E para resolver isso, o Paysandu está numa semana a semana do suor. É a definição que eu dou para o Paysandu dessa semana. É a semana do suor, do esforço máximo, de todo um trabalho concentrado no comando do Hélio dos Anjos, para, sobretudo, recuperar a condição física, colocar os atletas numa condição física compatível. Mas isso não acontece em uma semana, nem em 2 semanas, isso é um processo, é etapa por etapa. O que nós deveremos ver no sábado, no jogo de Manaus contra o Amazonas, é algum progresso, sim, mas
não o suficiente. Isso vai acontecer passo a passo e, enquanto isso, o Paysandu vai viver essa pressão aí. E sobre chances, né, de classificação e risco de rebaixamento, é preciso que o torcedor também tenha essa consciência e um cenário que não está nada muito fácil. Vamos ver então, Ferreirinha, como é que fica nessa condição de Remo e Paysandu na Série C. Você falou em cenário, então vamos projetar esse cenário aqui para a tela, justamente aqui, olha só, são 8 jogos que restam para cada clube na Série C. O Paysandu, desses 8 jogos que restam, faz 4 em Belém e 4 fora. Contra quem o Paysandu joga fora de Belém? Joga em Manaus contra o Amazonas, em Natal contra o América, em Teresina contra o Altos e em Aracaju contra o Confiança. Em Belém, o Paysandu vai jogar contra o Remo, no dia 17, CSA, Náutico e Pouso Alegre. Qual é a questão aqui de agravante para o Paysandu? É que nesses jogos que ele faz em Belém, pelo que está previsto aqui, contra Remo e CSA, ele não tem público pagando ingresso, a liberação aqui seria para mulheres e crianças, e contra Náutico e Pouso Alegre, provavelmente ele não vai ter de novo, porque tem mais um caso a ser julgado, é mais uma pena que está para vir pela ocorrência do jogo, do pós-jogo, durante e depois do jogo contra o Brusque aqui em Belém. E olha só, essa fase vai terminar dia 3 de setembro. É o dia D ali para se saber quem é que avança na competição, quem é que se despede da competição e quem é que se despede rebaixado à Série D. E existe esse risco que é o grande temor dos bicolores. Ok, contada a história do Paysandu, vamos fazer essa projeção aqui para o Remo. O que resta para o Remo nesta Série C? Nesta fase da Série C, o Remo faz 3 jogos fora e 5 em Belém, porque o Repá está incluso aqui, e como o Paysandu é mandante, então apareceu naquele cenário ali para o Paysandu, o Remo em Belém, e o Remo tem 5 jogos em Belém. Mas vamos lá, fora, o Remo tem contra o Náutico no Recife, o Manaus em Manaus, o CSA em Maceió. Em Belém, o Remo recebe o Operário, já na segunda-feira, depois tem o Paysandu, aí recebe Ipiranga, recebe Volta Redonda e recebe o Altos. As projeções dizem o seguinte: para classificar para outra fase, de 28 a 30 pontos. O Paysandu tem 12, então ele precisaria de 16 a 18 em 24 que vai disputar. O Remo, que tem 13, precisaria de o que mais? De 15 a 16 pontos, 15 a 17 pontos para conseguir a classificação. Para evitar rebaixamento, de 20 a 21. Aí o Paysandu, que tem 12, precisaria de 8 a 9 e o Remo, que tem 13, precisaria de 7 a 8 pontos, isso nesses 24 que restam para ser disputados dentro do cenário que nós apresentamos aqui. Ao torcedor cabe torcer bastante. Torcer e, em alguns casos, rezar também. Funciona para muitos torcedores, né? A gente mostrou um dia desses da torcedora lá no interior do estado que firme e forte estava agarrada aí na fé para a vitória do time. E agora faz parte sem mesmo. Dúvida. Em 99, por exemplo, o Remo conseguiu evitar um rebaixamento de uma forma milagrosa na véspera do Sírio. O dia seguinte, que era o dia do Sírio, que tinha de torcedor do Remo pagando promessa, era uma coisa grande, né? Então, a fé é muito presente nessa questão do futebol. É muito importante nas nossas vidas, né? Fé, acreditar de um modo geral, e isso é fé. Sempre. E nem só de futebol profissional, vive o Bom Dia Pará, nem o comentário de Carlos Ferreira, é hora do quê? Futebol amador. Pois é, futebol amador. Normalmente a gente tem aqui a sessão de fotos que vamos ter daqui a pouco, mas esse momento é muito especial, porque é um momento de gols. Opa, e nós temos aqui, primeiro esse gol aqui do Lucas, do sub-7 do futsal do Remo. Está aí para registro o gol do Lucas, mas o que vem a seguir, Priscila, é uma preciosidade. Está aí o gol do Lucas no futsal e aí a gente vai para o gramado. Na ASBEP, a final da Copa ASBEP, a Guarda Municipal, esse time de amarelo contra o Banco do Estado. Que golaço que o Eric faz. Eric Moraes, que golaço de calcanhar. Olha só, agora. E ele de costas para o gol, dá esse toque de calcanhar, põe no ângulo. Você não vê isso no futebol profissional. Né? Os grandes craques do futebol mundial. Não à toa ele foi tão festejado ali. Merecidamente festejado. Mais uma vez. Que gol espetacular. A Guarda Municipal ganhou. E de cobertura, é isso mesmo? Por cobertura. Estou falando sério? Olha o Eric aí, o autor do gol. Tão festejado. Tá aí, o homem, então. tá aí o autor dessa pintura aí, desse golaço na decisão lá da Copa da ASBEP. Calcanhar
cobertura, bola no ângulo. E gol, parabéns. Show, espetacular. Sempre bom a gente poder mostrar gol do Amador. Agora isso aí é golaço. O futebol bonito é belo. Quando ele é bem jogado, quando tem esses lances sensacionais, é muito bacana de O acompanhar. time dele foi campeão e ele foi herói com esse golaço, o time da Guarda Municipal. Agora, Priscila, mais do que um gol, nós temos uma história muito especial do menino Andrei, lá de Marabá. Você já vai entender por quê. Vamos lá, vamos mostrar o gol. Você vê o gol, não é nada demais, tá aí um gol de falta, ok, tá aí o Andrei comemorando. Olha só, ele não tem os pés. Que lindo ele. Ele não tem os pés, então ele usa prótese. E aí ele faz o gol de falta e é festejado. Ele é de um projeto social lá de Marabá, Passaporte para a Vitória, é o projeto. E está aí o Andrei. Olha, não tem os pés, mas tem o sorriso, tem o esporte presente, tem a alegria que o esporte proporciona, o futebol pode proporcionar. E é legal a gente ter uma história como essa para contar. Nós vamos avançar nessa história. Temos uma imagem em seguida, ainda dele correndo ali com a prótese. Nós vamos avançar nessa história na próxima semana, contar melhor a história do Andrei, lá do projeto Passaporte para a Vitória de Marabá, que é um caso à parte aí, uma história para lá de especial dentro do nosso futebol amador aqui. Ferreirinha, a gente olha uma história assim, conhece uma criança, né? Porque é uma criança, e a gente espera que esse exemplo, né, mobilize tantas e tantas pessoas, porque nós, que temos todos os membros, às vezes reclamamos tanto por tão pouco, e você vê uma criança que sem os pés, usando prótese, vai para o esporte, porque existe também a família por trás, amigos que incentivam e que proporcionam para ele estar num time jogando e fazendo gols. Expressando aquela alegria de viver, Sem dúvida nenhuma. Porque o esporte tem esse poder. Neste caso aqui o futebol, mas poderia ser qualquer outro esporte. E como é futebol, o futebol amador, é sempre uma festa. Festa inclusive aqui, ó, nesse estalar de dedos e o desfile dos amadores na tela do Bom Dia. 100% amigos para sempre. Olha que coisa enfática, né? Esse time aqui do Caçazum Belém. Aí está essa velha guarda com essa amizade plena. É a hora dos peladeiros do Paraclube, também aqui da capital. Aí estão os peladeiros do... Essa galera tem uma pelada todos os sábados, né? E numa dessas reuniões fez o registro para o Bom Dia Pará. Avançando agora para o Flamengo de Marituba. Flamengo de Marituba, que no último fim de semana recebeu os Masters da Tuna. Vamos ver quem é que aparece em seguida. Depois a gente chega aos Masters da Tuna. Esse time do Napoli, campeão do Clube dos 13, a competição da OAB, time aqui de Belém. Vamos lá, vamos avançando, já chegando ao Raça Futebol Amador do Mosqueiro. Tá aí o time da Bucólica. Agora sim, o time Master da Tuna, que jogou contra aquele time que nós mostramos, o Flamengo de Marituba, alguns ex-profissionais. Festa de fim de semana, sempre através do futebol. Boa Vista, campeão dos JEPs Curralinho, Jogos Estudantis Paraenses. Tá aí o time de Curralinho, o time do Boa Vista. GSR, time da 2ª divisão, lá da Vigia, também ganhando espaço aqui no Bom Dia Pará. É a hora do Atlético da Matriz, time lá da cidade de Portel, também frequente aqui na tela do Bom Dia, futebol de Portel. Satélite Futebol Pelada, do conjunto Satélite, aqui da capital, exibindo o seu bandeirão. O Paysandu com os atletas das antigas categorias de base, de vez em quando jogando no interior do estado, está ali o Vandique recebendo esses atletas na Curuzu, numa visita para lá de especial. Outra versão do Paysandu, o papão do Fute Resenha, Abaetetuba, futebol, resenha, tudo num conjunto prazeroso de fim de semana. É a hora de quem? É a hora do time do Remo, Clube do Remo da Vila Maiuatá, município de Igarapé-Miri. Aí estão os azulinos mirienses. Canelada, de Canudos, Belém, está aí o time do Canelada. Vamos correndo aqui nesse desfile dos amadores, chegando ao As de Ouro, a Nanindeua. Aí o As de Ouro com o seu uniforme muito aceso. Amigos da Bola, Cidade Nova 5, a Nanindeua, também vermelhão, chamando a atenção.
América de Portel, é a hora dos vermelhões aqui, mais um vermelhão. América de Portel, passando a bola para o Cáter de Oeiras do Pará, fechando o desfile dos times amadores no nosso BDP de hoje. Marajó em peso, hein? Nesse grupo aí que mandou muitas cidades do interior e do Marajó mandaram pra gente. Muito bacana. Obrigada, Exatamente. Ferreira. Eu vou, mas eu volto. Carlos Ferreira de volta aqui para comentar o esporte com a gente. Tudo bem, Ferreirinha? Mais uma vez. Olá, Priscila, mais uma vez. Bom? Mais uma vez, sim. E agora a gente vai viver aqui um outro momento do troféu Rômulo Maiorana, né? Interessantíssimo. Vamos lá, então, porque, olha, Cleonete Reis, premiada do troféu Rômulo Maiorana como atleta do ano, recebeu o anel pódio e depois de conquistar esse título pela primeira vez, Nete quer ir cada vez mais longe no esporte. O repórter Breno Raiol acompanhou o momento. Salve, amigos que nos acompanham. Desde já, um grande abraço a todos. Aqui no prédio da TV Liberal, a Cleonete Reis, atleta do All Star Rodas, viveu um dia marcante. Ela recebeu do superintendente da emissora, Fernando Nascimento, o anel pódio, premiação entregue ao melhor atleta do ano no troféu Rômulo Maiorana. No dia da premiação, como ele é um anel customizado, é um anel personalizado, então no dia, e nós não sabemos quem vai ser o atleta premiado, então no dia que são feitas as medidas, depois vai para a orivesaria, então tem todo o processo industrial de preparação do anel, e até que chega o dia em que a gente tem a honra e a alegria de premiar. Este ano tivemos a 29ª edição do troféu Rômulo Maiorana. Foram 11 modalidades esportivas e mais 7 premiações especiais, incluindo o atleta do ano. A Nete estava com a seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas em Dubai. E foi mais uma atleta do All Star Rodas a levar o anel pódium para casa. Acho que não é só do atleta, a gente também tem que dar veredito também ao nosso técnico, porque é um conjunto, tanto do atleta como o técnico, porque a gente sem um técnico, a gente não era um atleta de alto rendimento. Então a gente está onde a gente está graças a ele, abaixo de Deus, graças a ele. Priscila, eu vou dizer aqui o seguinte, troféu Rômulo Maiorana. Quando o atleta é selecionado, é uma honra estar lá como candidato, ser um dos 3 candidatos ao troféu em cada categoria. Quando ele ganha o troféu, quando ele é o escolhido, é a glória. Agora, quando ganha o anel, nesse caso aí sendo o melhor dos melhores, aí é a consagração. É o caso da Cleonete, ela leva o anel da consagração. Parabéns, Nete, que ela valorize cada vez mais, né, essa posição e incentive outras pessoas também para a prática do esporte. Seguimos agora com o Remo. Agora é o futebol e o Remo na segunda-feira vai receber o Operário do Paraná, portanto o Leão Azul em campo na Série C. O Muriqui foi o porta-voz dos azulinos durante as atividades de ontem. O que ele disse? O Operário vem fazendo um campeonato muito bom, muito consistente, né? E eu acho que sequência que a gente tem que procurar sempre os 3 pontos, né? A gente começou o campeonato muito mal, né? Isso não permite a gente não buscar as vitórias tanto dentro quanto fora de casa. Então a gente tem que pontuar o máximo que possível, né? Então assim, a gente tem 2 jogos em Belém, né? E um é clássico, né? E o terceiro jogo contra o Náutico, muito difícil, um dos candidatos ao acesso, mas nosso pensamento tem que ser sempre a vitória, independente de qual equipe que vai enfrentar. A gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis, mas assim, a gente vai sempre buscar os 3 pontos e totalizando 9, né? Então a gente espera que, vamos pensar jogo a jogo primeiro, né? Primeiro o Operário, depois o rival, depois o Náutico, mas o nosso objetivo é buscar sempre os 3 pontos. Uma curiosidade, em 2015, o Remo subiu da Série D para a Série C em cima do Operário. 2 vitórias sobre o Operário, lá em Ponta Grossa e em Belém. Em 2021, eles se encontraram na Série B e agora na Série C. Em 3 séries diferentes, de 2015 para cá, os confrontos Remo e Operário. E nós vamos ter o próximo na segunda-feira à noite no Baianão. E a semana é de suor no Paysandu, tempo de esforço máximo para garantir um melhor desempenho na Curuzu. Tudo isso para que o time bicolor possa reagir na Série C, a partir do jogo de sábado contra o Amazonas. Nas últimas entrevistas, Hélio dos Anjos destacou o aspecto físico do Paysandu. Disse que alguns jogadores precisam entregar mais.
Na coletiva de ontem, o zagueiro Paulão trouxe um outro aspecto para a conversa. Nós pecamos um pouco mental. Tudo se dá, né, infelizmente, ainda do jogo do Botafogo, né? Claro que a gente sabe que sair na frente por 2 vezes e acabar tomando os gols, isso gera um peso muito grande mental, e eu falo muito sobre isso porque eu penso que futebol, além de confiança, é mental. Dias após, nós viemos aqui para uma partida tão importante quanto, dentro de casa, diante do nosso torcedor, onde nós não encontrávamos um torcedor já há algum tempo, né? Onde nós precisaríamos dar uma resposta ao torcedor de tudo que nós viemos trabalhando. E dentro disso nós não conseguimos, nos primeiros minutos, onde estávamos confiantes, onde estávamos com todo o apoio do torcedor, como foi em toda a partida, abrir o placar, né? A partir do momento onde nós tomamos o gol, nosso time, obviamente, declinou. Bom, para déficit físico, para, digamos assim, uma desarrumação tática, para isso é treinamento ali no campo, como nós estamos vendo, é a questão do suor. Mas o mental é outra história, esse estrago mental que o Paulão coloca aí, do que eles estão vivendo. Isso aí, o ideal seria que o Paysandu tivesse um profissional ali, um psicólogo, um coach, que pudesse, através de dinâmicas, contribuir para essa recuperação dos atletas do Paysandu. Mas menos mal que o Paysandu tem um elenco muito maduro, tem jogadores experientes, que já passaram por situações semelhantes e estão mais próximos de recuperar o equilíbrio emocional. São os problemas do Paysandu. O Amazonas, o adversário do Paysandu, líder do campeonato, o time mais festejado, a maior surpresa da competição, também tem seu problema. Sassá, artilheiro do campeonato, o principal jogador do Amazonas, recebeu uma proposta de um clube árabe e já está no Rio de Janeiro, já abandonou o Amazonas, e esse é o assunto lá no Amazonas, a perda do principal jogador da equipe. Reforçando, a psicologia tem um papel fundamental nas nossas vidas, para atletas, para qualquer área profissional e para pessoal. Obrigada, Perfeito. Ferreira. Valeu.